Entenda um pouco mais sobre realidade virtual e como ela poderia ser usada na educação. Sou o professor Alexandre Gomes, aqui para a Semana Acadêmica 2021. Educação digital. Exemplos de programas para imersão na realidade virtual. Apresentação: Alexandre Gomes. A discussão sobre o uso de ferramentas de tecnologia educacional e seu reflexo na educação parece não ter fim. Ao mesmo tempo, surgem novas possibilidades com a adoção de novas técnicas e tecnologias educacionais, com inteligência artificial, big data, realidade virtual, realidade misturada e etc. Vou falar um pouquinho sobre o uso da realidade virtual, ou simplesmente RV, na educação. E o objetivo não é esgotar o tema, mas de mostrar suas possibilidades. Algumas ao alcance de qualquer pessoa, outras jamais comercializadas e já não tão acessíveis, com o intuito apenas de abrir a mente sobre novas formas de ensino e aprendizagem e sua adequação com os desafios educacionais de hoje e do futuro. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse conceito de realidade virtual e como ele pode ser empregado não como uma panaceia, né, uma solução para todos os males da educação, mas algo que vai resolver todos os problemas de uma forma eficaz em questões pontuais. De maneira muito simplificada e sem filosofar muito sobre o tema, a realidade é aquela composta pelo universo que nos cerca, aquilo que é feito, gerado pela natureza. Já a realidade virtual são mundos artificiais, universos artificiais criados, e quando dizemos que estamos numa realidade, estamos nos referindo a um paradigma capaz de enganar os nossos sentidos em algum grau e que podemos até mesmo esquecer que estamos simulando uma realidade quando isso ocorre. E quando isso ocorre, dizemos que ocorreu uma imersão. De uma forma análoga, também podemos definir que a realidade aumentada é a inclusão de elementos artificiais, gerados por computador ou não, mas artificiais, na realidade natural. Um exemplo de realidade aumentada clássica seria aquela usada no Pokémon GO, naquele jogo onde personagens virtuais aparecem em localidades reais, com os quais podemos interagir, podemos brincar, com o smartphone, por meio do smartphone. E temos também várias gradações entre a realidade natural, ou simplesmente realidade, e a realidade virtual. São conceitos acadêmicos que a academia deve discutir mais a fundo. E temos também o conceito da realidade misturada, que é expressa por aquele óculos da Microsoft chamado HoloLens, onde ela prevê ali a ideia de hologramas. Tudo isso são conceitos discutíveis até, que ainda não vamos dizer que já está sacramentado na academia, mas que o desenvolvimento da tecnologia atropela, A gente vai criando esses conceitos antes mesmo de ser estudados a fundo, para que eles possam ser usados comercialmente, ou que as pessoas possam falar sobre eles, até mesmo se referir a eles. E nesse conceito de realidade misturada, um objeto ou um personagem, ele não fica relacionando só com você, só com o seu ponto de vista. Ele está lá no mundo virtual, se relacionando com um ambiente virtual, e você pode ou não interagir com ele e ele vai continuar existindo. Esse é uma das formas de conceituar a realidade misturada. Ainda tem quem defenda que você tem a realidade aumentada quando você tem alguma interferência, quando a interface altera levemente a realidade. E no outro polo, se você tiver um mundo real interferindo pouco no mundo virtual, aí você teria o conceito de virtualidade aumentada. Como eu falei, a gente não vai aprofundar nesses termos,
Mas isso mostra que tudo se resume a uma gradação do quanto a nossa ideia de realidade corresponde ao universo natural ou ao universo artificial, né? O quanto que os nossos sentidos conseguem ser enganados por esses universos, ora virtual, ora real. Inclusive tem gente que fala, né, o próprio Elon Musk da Tesla, essas pessoas acreditam que a gente já vive numa simulação que teria sido criada por seres mais evoluídos, que talvez nem estivesse mais aqui e a simulação fica rodando por si só, mas isso é interessante, é uma discussão rica, ampla, mas que foge dos nossos objetivos e por uma questão pragmática eu vou me ater aos aspectos práticos e gerais sobre o uso da RV na educação, né? Em sentido amplo, para mostrar alguns softwares para quem não conhece, para ter uma ideia de como eles podem ser empregados. E para a gente estabelecer alguns pontos de ancoragem na discussão, eu quero dizer que essa tecnologia ainda não está madura o suficiente para ser adotada em larga escala pelas escolas. E quem a usa a gente pode considerar que está numa posição ainda pioneira em muitos aspectos. Primeiro, porque exige acessórios que não são universalmente distribuídos, nem entre as classes mais abastadas da sociedade, para que todos possam usufruir e navegar pelas suas experiências sensoriais. Depois, por exigirem um hardware com uma capacidade de processar e gerar imagens muito maior do que equipamentos convencionais, além de serem normalmente vestíveis, embora exija ao menos um capacete relativamente pesado e nada discreto. Isso sem falar que, para possibilitar uma capacidade audiovisual e sensorial mais realista, com uma certa autonomia e conectividade plena, tal equipamento ainda exigiria o uso de fios ou baterias que majoram consideravelmente seu custo, além de ter muitos indivíduos que não se adaptam bem ao uso por sentir enjoos, outros incômodos, etc. É por essa razão que, dentre as várias soluções para a realidade virtual, empresas como a Google, com seu projeto de baixo custo e aberto, Cardboard, e a Samsung, com seu Gear VR, têm distribuído até de graça essas soluções durante um tempo, estimulando o uso de algo tão popularizado como o smartphone, acoplado a óculos especiais de realidade virtual, com o intuito de massificar essa tecnologia. Isso minimiza, mas não resolve todos os problemas que essa tecnologia traz. Isso tudo faz com que ainda não seja recomendado para crianças, seja caro, não seja muito adequado para uso prolongado, exija câmeras, programas, equipamentos e habilidades especiais para a produção de conteúdos e aplicativos. Tudo isso derruba a acessibilidade e a aceitação maciça dessa forma de apresentação de conteúdo. Mas agora que falamos dos problemas, vamos comentar um pouco sobre soluções que a RV pode trazer. Quando falamos de educação, falamos de objetivos educacionais, que é exatamente o que um treinamento busca atingir. Segundo a taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom, eles se dividem em 3 domínios: cognitivo, psicomotor e afetivo. O domínio cognitivo abrange a aprendizagem intelectual. O domínio afetivo abrange os aspectos de sensibilização e gradação de valores. E o domínio psicomotor abrange as habilidades de execução de tarefas que envolvem o aparelho motor. Acontece que a sensibilização e o despertar de valores, metas educacionais próprias do domínio afetivo, são objetivos mais facilmente alcançáveis quando experimentamos algo. Não adianta só falar do número de mortes em uma pandemia ou na guerra para que a gente entenda a sua gravidade. Um filme sobre os sepultamentos em massa na Índia ou o desembarque na Normandia pode ajudar. Mas para a gente colocar o indivíduo bem a par, para ele realmente internalizar o problema, ele precisa morar, por exemplo, nem que seja durante um tempo, em uma casa enlutada pela perda de um ente para a doença,
ou em um sótão, se escondendo do inimigo que quer exterminá-lo apenas por ser de uma determinada etnia ou minoria, isso traz uma carga emocional às estatísticas, normalmente frias, que tendem a desalienar ou a incutir um sentido para os fatos que outras mídias muitas vezes não conseguem.
e mesmo a repetição necessária para o treinamento psicomotor pode ser bem atendida pela realidade virtual, como na simulação de pilotagem de diversos veículos, de barcos ou até mesmo de naves espaciais. To the moon and to the planets beyond, and we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. Those who came before us made certain that this country rode the first waves of the Industrial Revolution, the first waves of modern invention, and the first wave of nuclear power. And this generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are willing to postpone, and one we intend to win the other side. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Take the line. I think the momentous, most memorable thing that I can recall about that particular day was the opportunity while my two friends here were being put into the spacecraft to stand alone by myself out there and look at the rocket and the quietness and see the sun come up and the waves rolling in and the evidence of the millions of people watching, but nothing specific, and just so quiet, and realize that indeed such a contrast was going to take place, all the frantic activity preparing the rocket, but it was so quiet up there. Eu já visitei essa base. Very few moments we were going to be departing in a great Está mais roar. um parque temático, que é a base de lançamento, parte que a gente visita. Mas o ambiente é exatamente isso. Skyline. I thought we had a 90% chance of getting back safely to Earth on that flight, but only a 50-50 chance of making a successful landing on the first attempt. There's so many unknowns about descending from lunar orbit onto the surface that have not been demonstrated yet by testing. It's a risk-reward equation, and we're able to accept a level of risk so long as it's commensurate with the reward that you will get by achieving the goal that you're after. T-minus
1 minute 35 seconds on the Apollo mission, the flight to land of the first men on the moon. All indications coming in to the control center at this time indicate we are go. 1 minute 25 seconds and counting. Our status board indicates the third stage completely pressurized. 80-second mark has now been passed. We'll go on full internal power at the 50-second mark in the countdown. Guidance system goes on internal at 17 seconds, leading up to the ignition sequence. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. Está realmente no ambiente, né? Está vendo a experiência. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, O controle está tremendo na minha mão, imitando a 1, 0. All engine running. uma sensação de Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower clear. não sente isso, mas na verdade a gente está deitado de costa pro foguete, ele estaria atrás da gente. O sol lá, as coisas passando. Se ele passar, a gente vê a terra pela janela. É bem incrível, uma simulação bem razoável, né? Sentir os controles como eles viriam. Pra mim a sensação é 3D, a impressão que eu tenho é que eu estou realmente podendo tocar nos controles. Downrange 1 mile, altitude 3, 4 miles now. Velocity 2,195 feet per second. 11 Houston, approach to go. All engines, you're looking good. Estou no lugar do Collins, né? O Armstrong e o Oswald. We're through the region of maximum dynamic pressure now. 11 Houston, your guidance is converged. You're looking good. Set 8 miles downrange, 12 miles high. Velocity Experiência bem 1,000 feet per second. Stand by for mode 1, Charlie. Mars, mode 1, Charlie. Só aparece Taking a staging status. Houston, you are adiante para frente para poder chegar atrás da janela. Quando ele esconde atrás do suporte, só o som. inboard engines out. I'm on board, Colonel. A canetinha do... Acho que do Armstrong aqui já está flutuando. Bacana, muito bacana. Acho que eu comprei uma dessas que escreve de cabeça para baixo. A vontade é de pegar na caneta. Eu estive numa simulação de lançamento num ônibus espacial, e aí sim a gente fica de costa pro teto, assim, pra cima, e que treme toda a nave, mas essa ideia do óculos ela é superior para enganar o sentido da visão. No caso agora eu tô fora da nave, tô vendo a nave lá embaixo. I think certainly to go as far away as the moon and look back on the Earth certainly does affect your perspective. And then when you see it, tiny as your thumbnail held out in front of your arm's length,
That sort of gets your attention. Beautiful sight. Tiny, pristine, blue and white, very fragile looking object. Shining like a beautiful little headlight out there in black velvet of space. It does change your perspective. It makes you think that we have to take better care of this little fragile entity, because it is fragile. Apollo 11, this is Houston. Slightly less than 1 minute to ignition, and everything is go. Roger, Apollo 11, go. We confirm ignition, and the thrust is go. Apollo 11, this is Houston at 1 minute. Trajectory and guidance looks good, and the stage is Apollo 11. Flight velocity 35,570 feet per second. Apollo 11, this is Houston. You are go in 5 minutes. Roger, Apollo 11, go. Agora eles tentam aqui ensinar como é que a gente faria para fazer a docagem, fazer o acoplamento e simular isso com os controles de videogame, né? Nossa, o tanto que é difícil, na verdade. Certamente isso é bem difícil em 3D, né? Assim, acertar uma coisa na tela é uma experiência. Agora você no espaço girar e acertar uma caçapa com essa pontinha aí, certamente é mais complicado. Vamos lá. Mas passaram 3 horas e 16 minutos. Apollo 11, this is Houston. Your go for separation. Our system's recommendation is arm both spiral buses, over. Okay, Spiral B coming armed. My intent is to use bottle primary 1 as per the checklist, therefore I just turned daily. Roger, we can draw up a logic. O joystick da direita aqui do meu controle, vou controlar o joystick da direita. Depois que eu alinhar, um pedacinho do meu capacete aqui. Depois que eu alinhar, eu aperto o X para acelerar. Então ele vai soltar aqueles jatinhos laterais. Jesus! Muito legal. Tô vendo aqui, ó, uma mira que eles usavam para poder fazer essa trocagem. Vamos lá, né? And capture. Apollo 11, this is Houston. Radio check, over. Roger, we've got the high gain locked on now, I believe. Auto track it now. Thank you. Apollo 11, this is Houston, over. Roger, Houston, Apollo 11, go ahead. Roger, could you give us some comment on how the transposition and docking went, over? Yeah, I thought it went pretty well, Houston, although I expect I used more gas than I've been using in the simulator.
except for using a little more gas, and I'd be interested in your numbers on that. Everything went nominally. This is Houston. Roger, we copy. Roger, let us know when you're ready to copy. We have a DOI pad and a PDI pad, over. Guidance says we'll go. Coming up on 5 minutes to ignition. Gene Kranz getting a go, no-go for descent. Flight controllers, I'm going around the horn. Think you're going to go. Space in the Sadie Hasburn, Illinois. See, we got it back. 17 seconds. Okay, retro, go. Final, go. Guys, go. Control, go. Telcom, go. GSC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go to continue PDI. Vamos tentar pausar. Você marca o ponto para pouso, o computador vai se virar para ajudar a gente a pouso. Vamos ver. Altitude 5,200 feet. Altitude 4,200. You're go for landing, over. Entendi tudo. Roger, understand. Go for landing. 20 feet. 15 forward. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down. 5.5 down. 650, 6.5 down. 5.5 down. 9 forward. 20 feet. Vamos lá. 100 feet, 3.5 down. 9 forward. Também para o desenvolvimento de habilidades mais triviais, mais importante para os profissionais ou na qualidade de vida das pessoas, a RV pode ajudar, como por exemplo no treinamento da oratória, da docência, ou até para aprendermos a lidar com fobias. Afinal, apesar de habilidades diferentes, todas elas têm em comum a necessidade de encarar o medo, seja medo do público, medo de paralisar diante da ideia de cair de um lugar alto, de um penhasco, ou mesmo de sair correndo diante de um inseto, um aracnídeo. A questão aqui não é apenas cognitiva. Racionalmente, a pessoa sabe que reage de maneira desproporcional ao risco que a situação a que ela se submete comunica. Mas não tem controle sobre suas ações. De maneira geral, as técnicas mais eficazes de superação do medo e do pânico consistem em expor o indivíduo ao objeto de repulsa de forma segura, progressiva e controlada. Algo que conseguimos executar com muita eficiência usando a realidade virtual. Vamos começar pelo básico, entrevista de emprego. Seu interesse no cargo e na empresa, vamos lá. Esta entrevista é para uma vaga em uma empresa ou um cargo.
Se você não tem experiência profissional, imagine uma empresa onde gostaria de trabalhar em um futuro próximo. Boa tarde. Obrigado por seu interesse na nossa empresa. Estamos empolgados por termos um grupo de candidatos tão talentosos. Faremos várias perguntas para saber mais sobre você. Vamos começar pelo meio. O que faz com que você seja perfeito para esta função? Eu me identifico muito com essa empresa. Eu acho que dentro da minha expectativa de trabalho, meu perfil, conforme vocês podem verificar no currículo, ele se encaixa perfeitamente com as qualidades exigidas, né? Isso faz com que eu acredite que é uma vaga que se adeque aos meus anseios, né? Às minhas expectativas numa empresa tão valorosa, né? Não sei se vocês têm mais algum questionamento em cima do que foi apresentado no currículo, mas eu acredito que supre exatamente as necessidades conforme foi anunciado lá no LinkedIn, né, que foi onde a gente travou o primeiro contato, e assim eu submeto aí a algum questionamento que essa banca possa necessitar para esclarecer melhor essa posição. Então aqui, como a gente pode ver, a ideia é criar atenção, é você enfrentar um possível medo, né, uma possível fobia de falar em público, especialmente em um ambiente como esse, em que você está disputando uma vaga com outros que podem, inclusive, ter um desempenho melhor que você. E essa é uma situação que normalmente deixa as pessoas muito tensas, né? Esse software tem essa pretensão, e o fato de estar utilizando a realidade virtual coloca a gente exatamente no ambiente que espelha essa ideia de provocar as emoções que, no final das contas, o usuário experimenta e pode estar querendo enfrentar. Então, a técnica para tratar fobias sempre envolve você enfrentar o medo, né? Então, você tem medo de voar, aí eles colocam você para voar em níveis diferentes de realismo, para que você possa se acostumar com a ideia. Se você tem medo de barata, vai mostrando barata sem você correr risco, até você racionalizar. Fala, não, uma barata, eu posso ter nojo, tá, mas se ela estiver atrás de uma vitrine, eu não corro risco nenhum, né? Um bicho pequeno daquele não vai me trazer nenhum perigo, né? Então essa é a ideia de você aprender a falar em público. Aqui nós estamos desenvolvendo uma competência, né? A competência aqui no caso seria justamente a oratória, né? Você entreter uma audiência, você conseguir controlar suas emoções para poder entabular um raciocínio. Foi por pouco. Você se sairá melhor da próxima vez. São tensões cuja dificuldade de se lidar com elas podem trazer embaraços sociais ou mesmo impedir que seja desenvolvida uma atividade profissional. A realidade virtual pode nos fazer perder a timidez, nos dando a segurança necessária para nos comunicarmos sem ter nossa identidade exposta, mesmo tendo a impressão de estarmos na presença de outras pessoas. Tem um estudo feito pela divisão de pesquisa do Facebook que comprovou esse fato, que um programa como esse, né, em realidade virtual, que você interage com outras pessoas virtualmente, pode trazer essa segurança, essa sensação de que você está mais protegido e, portanto, você fica mais confiante e se solta para se comunicar. Isso também pode ser especialmente interessante quando precisamos de participar de grupos de conversação para termos fluência em outro idioma, sem termos que necessariamente gastar com passagens, hospedagem, tirar visto, passaporte e ainda nos deslocarmos para outros países, tendo que sair totalmente da nossa rotina. Changing technology is going to affect the way that people communicate with each other, and in this particular experiment, what it's like to meet somebody new. Hello, I'm Justin.
Hello, Billy. Hello. I'm fine. Thank you. Raquel, Ivy. I'm from Brazil. Você poderia facilmente comprovar isso ao jogar um jogo de tabuleiro multiplayer como o Catan. Oh, there we go. Hi. Hi. Hey, man. How's it going? Pretty good. Yourself? Good. Just got out of another game. Jumped into this one pretty quick. It was cool. Nele você terá a oportunidade de, esperando no lobby para se juntar com outros jogadores e disputar uma partida, conversar nesse ínter sobre qualquer trivialidade e com isso ir desenvolvendo sua fluência no inglês. Além disso, você poderia, usando as próprias técnicas empregadas na interface do Catan, entender rapidamente, bem mais rápido do que uma curva de aprendizagem de um jogo de tabuleiro complexo como o Catan exigiria, por estar num ambiente virtual em que a máquina também o assiste. Assim, se você dá aula de inglês, além de indicar filmes estrangeiros com ou sem legenda, músicas e podcasts no idioma, considere indicar também um jogo como o Catan VR. Is this really even a game board at this point? It's more like a game water. Oh, everyone took all the green spots. What I'm about to do next, you guys will probably be like, is he an idiot? Or is he vastly smarter than we expect him to be? Who knows? Smart. I kind of figured you were banking on that spot. That's why I didn't take it. No, I appreciate it, respectfully. That'd be a dick move. Yeah, I've had people do that where it's like, it's kind of obvious. Yeah, it happens to me all the time. And I understand the soundness of the move, but it doesn't make it fun for whoever gets the crap into it. Especially if that person is also not covering any wood at all, and you're going for that wood spot shore, and it's like, you have no use for it. There's none. Right. That was just mean. E que tal um curso de ambientação para os novos colaboradores, para que eles possam rapidamente conhecer as unidades da empresa e seu funcionamento como se estivessem nesses locais, sem ter que se deslocar fisicamente para lá de fato. Foi o que fez os laboratórios Sabin. Eles criaram um curso de ambientação, ou uma apresentação de ambientação, utilizando realidade virtual, e com isso os seus novos funcionários poderiam se ambientar mais facilmente, indo na esteira lá da central de recepção de exames, indo nas unidades de coleta, vendo como é que funciona lá o pãozinho de queijo que é dado para os clientes, como é que eles se sentem dentro da salinha lá de retirada de amostras, e por aí vai. E a empresa inovou também ao aplicar injeções driblando o medo que as crianças normalmente têm da agulha, com uma experiência sensorial que as transportava para o mundo de fantasias. Tirar a agulha? Tem uma agulhinha. Tem, mas é pequenininha. A mãe tá aqui para te ajudar. Eu não quero. Eu já tenho 5 anos. É só você usar Eu tenho medo. Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá.
bem rapidinho. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho, vai, escudinho. Funciona, funciona, funciona. Obrigada, obrigada. Caramba, filho, o que você acha disso? Legal. É a primeira vez que eu vejo, em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas, que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele chorou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. E se a dissecação, por exemplo, de cadáveres é difícil e cara para torná-la disponível para estudantes da área de saúde e de ciência, manusear um modelo virtual pode tornar o estudo e as demonstrações muito mais fáceis. E isso usando controles e acessórios de um console de videogame como um PlayStation 4. Esse é o Human Anatomy VR. Pequeno acidente aconteceu aqui, gente. É o próprio da realidade virtual. Eu não trabalho com erros, mas eu acho que esse aqui vai valer. Deixa eu ficar mais longe. I know, this is really cool. It's like an educational. Detalhamento assim. Uma altura legal aqui. As cores. Não, a gente pega ali por dentro. Eu tenho o grosso e o delgado. E agora eu estou posicionando lá. Esses são apenas alguns exemplos de como podemos usar a realidade virtual na educação. Existem muitos outros que são mais ou menos acessíveis, dependendo do caso. E todos mostram formas de se adotar essa tecnologia educacional para se maximizar a aprendizagem. Eu sou o professor Alexandre Gomes para a Semana Acadêmica 2021. Agradeço a sua audiência e até um próximo vídeo. E quem sabe interativo e em realidade virtual. Até a próxima!